Bom dia, Lindon. Bom dia, Marcos. Tudo na paz? Tudo na paz, graças a Às Deus. vezes eu tenho uma dificuldadezinha aqui de lidar com essas plataformazinhas assim, e às vezes eu demoro. Também, ainda mais que Inclusive, eu uso o celular é tudo é, pequenininho. celular e estou num sítio, aí o sinal não está tão legal. Mas tá. Hum, E como tá o tempo aí, tá gostoso? Hoje tá meio friozinho pra cá. Tá gostoso o clima aqui. A gente teve até janeiro, final do ano para janeiro, muito quente, assim, bem acima da média. Mas fevereiro tivemos bastante chuvas, aí março menos, e abril foi legal também. Choveu bastante. Assim, a gente tá assim, no clima e na atmosfera do sertão, a melhor época, sabe? É a Hum, época que tá tudo verde, é a época que o pessoal tá cuidando das suas agricultura familiar, né? Das suas roças. Então, Que assim, o bom que cenário ainda é o. tem, que bom que ainda tem essas agriculturas familiares, porque teve uma época que eu achei que ia acabar tudo com esse negócio de Bolsa Família. Não que não, Ó, não que não seja importante a ajuda, mas, né? é, ó, o filete de gente que trabalha na roça diminuiu, né? Hum, Diminuiu. Assim, era algo bem. Isso realmente fez diminuir. Mas ainda tem, sabe? Principalmente o pessoal da zona rural, que antigamente, inclusive, as cidades aqui elas eram movidas a essa agricultura, né? Aí com o Bolsa Família o povo deixou, mas a zona rural não. A zona rural ela funciona assim, a agricultura familiar e, e é bênção, né? que bom. Mas deixa eu ver aqui, né? Mas o Bolsa Família ele tem esses dois lados aí, essas duas uma faca de dois gumes, sabe? É, Ela ajuda por um lado, mas prejudica por outro. Tenho muita reserva, assim, eu sei que necessita, mas assim, há quem teria que ter um comprometimento, tem muita demanda pública que poderia ser sanada com um trabalho, não um trabalho explorar. Meu pai, na década de 60, 70 e 80, a nossa família dependeu chamava emergências, não era uma coisa contínua, não. Era para períodos, por exemplo, quando tinha uma seca é, maior do que o normal, sempre aqui tem características disso, tem ciclos de anos que é muito difícil. Mas assim, quando tinha quase catástrofe assim, se passava um ano, dois, três sem chuvas médias, aí o governo entrava com emergência, 6 meses, 5 meses, 10 meses, e aí é, tinha uma espécie de pagamento em dinheiro e em alimentação. Mas aí meu pai trabalhava, né? Quando eu era adolescente, eu fui com meu pai, 12, 13 anos. Então, o que acontece? A gente ia para ver. Então, meu pai trabalhava fazendo pequenos açudes, é, fazendo pontes, passagens molhadas, né? Pequenas pontes. Então, trabalhava 2, 3 dias por semana para receber aquele saldo ali, né? Aquela gratificação. hum, Então, eu sou totalmente a favor disso. Eu não sou a favor da exploração, né? Que você paga R$ 300 e vai exigir que a pessoa trabalhe os 30 dias do mês. Mas poderia trabalhar de 6 a 10 dias, quanto não iria contribuir com a... Tem muito serviço público, às vezes muito devagar, né? Limpeza de ruas, pequenas reformas, sabe? Então teria que ter e concomitantemente poderia profissionalizar as pessoas, sabe? Dizer assim, ó, vamos aplicar um curso de encanador, vamos aplicar um curso de eletricista, tem uma construção, que sempre tem construções nas cidades, construções públicas. Então, vamos lá pegar 50 homens e vocês vão aprender. Então, assim, diminuiria custos para o Estado, né? Assim, teria como ensinar, teria como disciplinar, honrar, dar dignidade às pessoas, não só entregando o tempo todo. A gente sabe que tem um propósito, né?
Mas assim, tá dificultando, né? O lance Então, da dignidade é muito importante, a pessoa se sentir. Por exemplo, aqui em casa tem um negócio, meu cunhado pega esse bolsa, pega uma ajuda de R$ 600. uhum. Ele pega baseado numa mentira, ele diz que mora aqui no fundo da minha casa, ele mora num condomínio de padrão médio, classe Uhum. média alta. Mi- E ele colocou lá na lista que mora aqui no fundo da minha casa. Tem que ter Minha essa. esposa trabalhou um bom tempo, né, aqui na Grande São Paulo, e ela fazia análise de Bolsa Família. Ela falava que aqui nos grandes centros, né, a maior parte de que obtém isso são as pessoas mais espertalhonas mesmo, porque tem muita gente com necessidade que não consegue comprovar algumas coisas pela dificuldade mesmo de não ter o documento, Mas no caso dele, ele não é espertalhão, né? ele precisa mesmo, porque assim, o pai dele mora no condomínio, mas o meu sogro não dá nem comida para ele. Uhum. Meu sogro é muito ruim, sabe? E é assim, é que ele tem 54 anos, não trabalha, ele não quer também, sabe? É vagabundão, assim. Mas é que também, o que que o cara vai arrumar? Um cara que não tem uma profissão com 54 Tem anos. saúde? Ele tem saúde, Valdir? Tem saúde, mas eu, por exemplo, falo para ele, se fosse eu ia pro semáforo vender Água. vender água. Eu não receberia e ainda me baseado numa mentira. Infelizmente, né, tem tudo. Então o cara tem um preço, né? O cara tem um preço. O preço dele é R$ 600 por mês, eu falo. Eu não falo para ele para eu não humilhar ele, né? Eu falo para É o preço assim, dele se vende por R$ 600, porque tendo uma mentira contínua. Então, por isso a gente precisa orar muito por nosso país, né? Por nossos governantes. Uma, agora tem gente que precisa mesmo, igual o Lindo Carlos estava falando. Ali a situação de miséria aqui nas cidadezinhas vizinhas aqui, que é Dobrada, onde que a Ana atua ali, na região de Matão, é muito séria. Tá? Então tem gente que tem necessidade desse Bolsa Família, muita necessidade. Pessoas numa tem, situação. agora eu Mas, queria, entendeu, né? Vamos dizer aí que dessa Bolsa Família aí, acho que uns 60%, 70%, 60% aí, são pessoas que, de fato, têm extrema necessidade, né? Ou muita necessidade. Não foi extrema, tem muita. Mas, assim, não sei se você está entendendo, deveria vincular sim, a sim, eu concordo. profissionalização, a trabalho, com dignidade também, né? Sem humilhação, Uhum. porque também existe governos, existe focos, né? Em qualquer lugar por aí afora que às vezes usa o poder para pisar na É, sociedade vulnerável. Aí é complicado, né? Porém, se é como aquilo, né? A exortação bíblica é uma exortação para a pessoa se levantar, né? Para a pessoa caminhar e não para apagar, Concordo. né? E às vezes a própria igreja, usando essa então, característica, essa posição do poder, né? Às vezes há pessoas que estão em situação de poder na igreja e manipulam, abusar. humilham, né? Então, assim, essa relação de poder, ela é meio complicada, né? Se não for realmente direção de Deus, mas, assim, é possível, sim, é possível, a gente precisa orar, pedir que Deus trate, é possível que Deus levante homens que melhorem esses sistemas necessários, que corrijam isso, né? É porque Então, a esquerda tem essa posição assistencialista, né? E a direita tem essa posição de insensibilidade. A nós pessoa, precisamos de equilíbrio, sabe, Valdir? A gente precisa de equilíbrio, exatamente. precisamos de equilíbrio, sabendo que as duas, há razão e não razão nos dois lados aí, né? Dos dois lados. Então a gente precisa de um equilíbrio aí. Agora eu aprendi com o pastor Jonathan, Lindon Carlos. Eu aprendi uma coisa que o pastor Jonathan falou. Se alguém vem me pedir, eu dou. Eu não vou dar uma lição de moral. A pessoa está pedindo, já é uma situação humilhante. A pessoa vem pedir. Mesmo que ele não se sinta humilhado, mas é humilhante você pedir no farol, Uhum. no ajuda. Ele está numa condição de fragilidade. E mesmo que ele seja um vagabundo, ele ainda está numa posição de humilhado. Beleza? Ele pode não saber, mas ele está. Então, a minha função ali é dar, é socorrer.
Depois se eu não posso mudar a vida da pessoa, então, por exemplo, então essa situação da pessoa estar necessitando de um Bolsa Família igual meu cunhado, que precisa de ajuda, então dê, melhor do que não dá. Agora, Então, a questão de trabalhar isso na cabeça dele, dele fazer um curso, não sei o que, tudo bem, mas também é necessário, é super necessário, mas não dá é levar a pessoa numa situação de não ter o que comer. É uma conversa que não tem fim, né? Porque ontem eu estava conversando com a minha esposa, não, que a gente estava louvando aqui, né? O que faz a gente, muitas vezes, né? As pessoas buscarem a Deus. Eu não, até no nosso caso mesmo, a gente pedindo perdão para Deus, que nos melhores momentos a gente acaba não o priorizando, né? Ou no passado era assim. Então, assim, é, dar, né? Faz as pessoas esquecerem algumas coisas, assim. Estou falando de modo geral, tá? Não que uhum. meu sogro, meu finado sogro também falava, se alguém pede, tem que dar, porque é difícil pedir, né? Só que, assim, é tão complexo isso, né, gente? Mas o Brasil Não, não é são complexo. vários Brasis, né? Eu Morar, acho. morar num condomínio, estar numa região metropolitana, as necessidades são diferentes, porque os olhos também veem coisas diferentes. Agora, estar num sertão, Pois estar é, num então, lugar mas. inóspito, as necessidades às vezes. Sim, mas a E necessidade é A Bolsa necessidade. Família às vezes não atende essas pessoas mais assim Não, então, vulneráveis, né? mas a questão é o seguinte: tem aí, tem o recurso, a pessoa está necessitada, e tem os ladrões, né? Tem os pessoal que tem família, que tem emprego, trabalho, tem muito descoberto aqui. Você vê direto, então, sai na imprensa que o pessoal pegou aquele recurso do Bolsa Família, e são os ladrãozão grandão, né? E esse ladrãozinho que vai lá porque para enganar, para mentir que ele é um coitadinho. Minha posição é contra esses ladrãozão que É vai o lá que. pecadinho e o pecadão, né? Pois é, mas eu tenho dó desses que faz pecadinho, sabe? O cara vai lá e mente porque ele quer R$ 600 a mais. Meu, uma pessoa vem falar pra mim que R$ 600 por mês é um dinheiro que o cara tem que se submeter a passar por situação humilhante, pra mentir por causa de R$ 600, meu, é muita humilhação. Agora, o que eu fico contra é esses caras que falam que não dá R$ 600 não, mas ele pega os 600 de um, 600 do outro, 600 do outro, aí ele coloca na conta dele Isso é 200 mil reais bandido, por né? mês. Isso é Isso é bandido. bandidagem, sabe? É desviar recurso do pobre, do necessitado não, isso me É, revolta. que Deus nos guie, nos proteja, Deus, nunca. Deus nos E, a proteja, gente, Deus nos proteja. e que nos dê sabedoria para distinguir essas Sim, coisas, sim. porque a É. gente sempre vai. Só que esse lance que eu aprendi com o pastor Jonathan, por exemplo, a gente estava conversando sobre esse negócio. O pastor Jonathan é o pastor do Vale, presidente lá do Vale da Benção. Lindon Carlos conhece ele. É um cara, das pessoas que eu conheço, talvez o mais humano, o mais sensível que tem o coração para. Não sei se vocês conhecem lá, mas tinha um lugar chamado Cidade da Criança. Lá, que ele Uhum. tinha mais de 500 crianças que eles atendiam todo mês, né? Não era assim, orfanato, era casas, lares, onde tinha pai de enfermeiro. Eu sei disso porque eu trabalhei lá como, dei as minhas férias lá, dava minhas férias como voluntário, e minha mulher foi o primeiro emprego dela como assistente social, foi lá no Vale da Benção, ela fez estágio lá. Um lugar, não sei, você já conhece lá o Vale da Benção, Eu Lindo não, Lugar? não conheço, mas eu conheço uma parte da família, né? O Jonathan, as filhas. A Débora e a, É. Tem uma outra que eu já me encontrei com ela. Márcia, a Márcia. A gente tinha parcerias em comuns, sabe? Então a gente se encontrava 2 vezes até 3 no ano, durante alguns anos. O Jonathan é um dos caras mais sérios que eu conheço na minha vida, assim, um homem de... Lá tem um centro de oração lá no Vale que é 24 horas orando. Há anos. Eu fui trabalhar como voluntário lá, eles me colocam na escala de oração. 3 horas da manhã eu ia para oração. Às 3, 4 anos. Então é um lugar, um homem muito sério. E eu aprendi isso com ele. Chegou no farol, alguém pediu, dá. Se eu tenho e não der, eu tô.
Porque o que ele vai fazer com o dinheiro já não é problema meu. Deveria ser se eu pudesse ajudá-lo, mas se eu pudesse me envolver. Mas eu estou ali naquela situação de. Porque, porque eu não sei, bem, enfim. Mesmo que seja uma criança que está sendo usada pelo pai. Mas melhor dá porque ele vai evitar dela apanhar, dela ser abusada. Então, Ei, eu, gente, vamos orar? vamos Nissan, lá. Nissan tá aí, né? Nisa tá Sim, aí. tá. Bom dia, Nissan. Nisa. Bom dia, meus irmãos. Acho que esse tema é muito complexo. Vixe, nem fale. É, Mas nós não temos é fácil de coisa. resolver, não, viu? Não dá para resolver, nós não conseguimos resolver, porque é É, muito. eu acho que esse é o problema quando a gente olha para o mundo, né? Uhum. Verdade. Ô, Nissan, eu acho que entre nós aqui, você vai para a igreja lá dos cristãos hoje, né? Se Deus quiser, estarei lá. Então, eu levo o nosso abraço, né, para E o Robert, Sim. para a família, né? Ah, vai Ô, ser Nizam, uma. você vai. Provavelmente, Nizam, vai chegar uma galera do sertão lá. É, que legal. Minha irmã mais velha, que está em São Paulo, passando alguns meses com os filhos, e meus uns 2 a 4 sobrinhos podem chegar lá. Tá? É, Que eu bacana. mandei o Como é o convite. nome da sua irmã, Lindon? Olha, Maria José, certo? Maria José. É, e nós chamamos ela de Nininha. Ela é conhecida como Nininha, mas o nome é Maria José. O filho dela, Fabrício, você vai gostar de conhecê-lo. Fabrício vai com a esposa Márcia. E vai dois sobrinhos. Então, vai dois sobrinhos, Rafael e Samuel. O pai deles, eu estou aqui no sítio do pai deles aqui. O Rafael e Samuel, eles moram, não sei, ali pro lado de Cutia. E o Fabrício mora na divisa de Osasco com o Jaguaré. Tem aqueles shoppings ali, Continental, são dessa região ali, né? E Só aí tem gente outra rica mora em sobrinha, Cotia. são todos simples, viu? É, Cotia é condomínios, quando eu vi lá, é, Granja Viana ali. mas é naquela direção, não é bem lá. Sabe? Eu tenho parentes lá, tenho primos lá nessa região de Cutia. Mas são assim, são pedreiros, chefes de obra, são gente assim, bem da galera mesmo, sabe? E tem uma sobrinha que trabalha lá no Morumbi, no estádio do Morumbi. Ela tá meio apertado o horário, mas ela disse que vai tentar passar, que ela trabalha de meio dia e meio, ela vai ver se passa um tempinho no culto. Então essa galera toda aí são tudo batizado, evangelizado, alguns estão bem engajados na igreja e outros assim, aleluia, são glória a cristãos, Deus. mas não têm tanto compromisso. Mas todos foram discipulados aqui por nós, discipulados, batizados, né? Então, Amém, amém, amém. você Se possa, tiver a se puder, oportunidade de conhecê-la, vai dar um abraço e mandar um abraço especial para você, Lindon. muito obrigado, viu? Opa, Anivan, você vai ser o nosso correspondente lá. O Stephen vai estar O também, Steve fique tá lá, sabendo. Aí, Steve, né? o Que Steve vai estar lá. bacana, É, que bacana. eu vou E tentar tava ver, em. vou tentar ver online, né? Que sempre é transmitido os cultos lá. Hum. Mas eu tava lembrando que agora eu tenho culto de manhã aqui, né? É, Até tem mais cedo. Então vai gravar, né? Vai ser muito legal. Então nos representa, dá um abraço no Robert lá, por mim, pelo Lindo, Pô, pelo Marco. vou dar sim, vai ser bom. Obrigado. É, Sua dois, esposa vai contigo? dois veteranãos da fé, assim, veterano no melhor sentido da palavra, né? O Robert e o Nizam, vixe, são quanto tempo Fera. juntos? Se somar, dá quanto, Nizam? Ah, o Robert está fazendo 80 e eu tô com 75. Olha só. Ele é Glórias a, 5 anos mais velho. glórias a Deus, hein? Olha só. Quase Eu 200. conheço o Robert há 54 anos. Poxa, que legal, hein? Uhum. Lá do tempo do IPA, como é que chama Isso, é da escola. Eu exato. estava, quando ele formou, ele é da turma 74, 72.
Legal, Nizam. Eu tenho vontade de. Eu já ouvi o testemunho de Marcos, né? De Valdir, parcial de Valdir, né? Não foi a fundo, não. Mas conhecendo um pouco de Nizam, mas assim, eu estou me reunindo com os cunhados, né? Então, se vocês puderem, eu quero uma noite dessas, assim, eu posso agendar para. Queria que vocês contassem para eles o testemunho de vocês, tá? Se tiver oportunidade. Geralmente à noite, segunda ou quarta-feira à noite eu me reúno com eles. Manda pra gente que a gente fica Manda presente. se Deus permitir, eu posso estar lá. Eu quero sim, o Nizam e vocês aqui, né? Testemunho É, do Nizam é muito forte. é. É E muito. também de todos vocês aí, né? O Marcos, assim, eu, Obrigado. eu comento muito com a minha esposa, assim, né? A gente, assim, eu falo o que eu vi um sábado, um mês e meio, 2 meses atrás, assim, eu acho lindo e tenho orado para Deus estar cada dia mais abençoando e transformando a vida de vocês, né? Para mim tem Amém. sido Sim. um privilégio conhecê-los e me inspirar, né? Na vida, nas lutas, nas demandas que vocês passaram, né? E Nizam, eu fiquei impressionado outro dia em saber que ele era ator, ou era ateu, né? Assim, era uma pessoa cética, né? E hoje você ter essa intimidade com Deus, assim, que maravilhoso, viu? Fico feliz em ver que, como o Valdir disse ontem, Deus está ativo, né? Deus está em atividade plena, está conosco, né? Então, isso nos alegra muito. A gente cresce na palavra e na fraternidade. Então, eu tenho sido edificado mesmo. Porque muitos que, né, falam que a inteligência ela é incompatível com a fé, né? E no É, INTA, né, é um nível bem elevado. é, Então, a gente sabendo, né, o Robert, o Nizam é, e outros irmãos que estão no grupo, né, eles dando, assim, o testemunho deles é bastante forte, é. porque eu me Só recordo, tem gênio aqui. Nizam, Robert, é, 100 Valdir, foi. 100, não, o Valdir é um. Mano. Valdir. 100, o 100 é um. O 100 foi diretor da Nokia. É um gênio, 100 muito inteligente. O Stephen, doutorado. O David doutor com doutorado, não sei o quê. Só tem fera, velho. então, e todos esses Deixa eu tiveram contar essa, uma essa, historinha que eu essa li hoje de manhã, achei interessante. É. É um comentário sobre o filho pródigo, né? Uhum. É, o pessoa que fez o comentário, colocou uma coisa interessante. Ele falou Uhum. que a parábola do filho pródigo está inconclusa, né? Jesus não completou, deixou incompleto. É verdade. E aí ele coloca lá que a incompletude lá está para a gente entender É. com quem que ele está falando, né? É, e aí a parábola do filho pródigo, ela fala de três personagens, né? Muito fortes. Uhum. Sim. O filho pródigo, mais novo, o filho mais velho e o pai, né? É. E o relacionamento entre eles, né? Sim. O filho pródigo é aquele que pediu a parte dele, mesmo antes do pai morrer, e se mandou para Uhum. gastar, né? Sim. E o filho mais velho é aquele que ficou é, cuidando da parte que sobrou, né? Junto com o pai. E aí a parábola fala de um momento de necessidade do filho pródigo, né? Que ele está lá, Uhum. não conseguindo nem comer as bolotas dos porcos, né? Uhum. E lembra que mesmo os servos na casa do pai dele eram bem tratados. Reparem que tem um quarto personagem aí nessa parábola, que é os servos, né? Hum. Sim. E aí
E aí ele fala do o relacionamento com o filho mais novo era de esperança do pai. O pai ficava esperando, tanto é que quando o filho está chegando, o pai já estava atento, né? Uhum. E saiu correndo e não deixou nem o filho pródigo terminar de se desculpar, né? Uhum. De confessar os seus erros e de mostrar o seu arrependimento. Imediatamente o recolheu, deu-lhe uma identidade. Uhum. Uhum. Deu anel, botou roupa, botou os sapato, né? E já para dizer que não era servo, né? Porque os servos andavam descalços naquela época. Sim. E deu uma festa, mandou sacrificar um carneiro para fazer uma festa. E estava toda a festa lá dentro, festejando, e o filho mais velho não quis entrar na festa, Uhum. não quis participar da alegria do pai. E reclamou. E o pai saiu da festa e foi se encontrar com ele. Você vê que o pai tem um papel de sair do seu lugar para encontrar, né? É. Hum. Isso que eu achei interessante, né? É, Ô, Deus Nilson, não. essa para... é o líder tem da um livro que família chama O Pai conciliando, né? Pródigo. Tem um livro que chama O Pai Pródigo, acho que é do Tim. Você já leu O Pai Pródigo? Ele diz que na realidade é fantástico esse livro. Essas coisas que você falou aí que você sacou foi Revelation, porque o Tim ele escreve isso aí mesmo. Que o pai estava na estrada. Isso é fantástico. O pai estava fora esperando. E ele disse que o que chocou os judeus, nesse livro, ele fala assim: o que chocou os fariseus foi que na cultura judaica o pai não ficava, o pai não saía para fora. E nem ficava. O fato do pai correr em direção ao filho era humilhante. Porque o pai não mostrava as canelas. Era humilhante. Ele correu em direção ao filho. Outra coisa que ele disse, quando ele disse tudo isso eu aprendi nesse livro. Quando ele disse que traz o anel, o anel era dele mesmo. A melhor roupa era do pai. Ele deu a roupa dele pro filho. Ele falou, traz a melhor roupa, veste ele. Aí fica, e realmente você sacou, Deus deu uma beleza, porque ele disse que fica inconclusivo, porque a gente no final não sabe se o filho mais velho entra ou não entra na festa. E aí vem a pergunta, né? É, O relacionamento do filho mais velho é um relacionamento de servo, né? isso. O pai. E tem um detalhe também. Quando ele diz que o pai repartiu a herança, ele repartiu entre os dois, entre ambos. Ele não deu só a parte do velho, do mais novo. Ele deu a parte É, porque deu e não deu, né? você pode ler, mas está Foi aí na que Bíblia. Tá escrito que deu. Não, não sei qual, porque a palavra é contada em dois livros, né? Mas num dos livros diz que deu de herança para os dois. Lucas 15, né? Pode ir aí. Eu não não, estou com a mas você Bíblia. vê que Só que o a outro gente não tomou tem, na posse. verdade, os tipos de relacionamento que a gente fala, É, relacionamento do do filho mais pai velho, com o filho mais novo e com o filho mais velho, é um relacionamento do mais novo, que ele disse, né? Meu filho estava morto e reviveu. e reviveu, É, né? E o outro, que estava vivo, na verdade, o relacionamento dele estava morto, porque não estava havia. morto. E ele tinha o coração tão ruim que ele não fala ele falou, meu irmão, ele falou, esse é seu filho. Ele não fala, ele se A, refere, a, meu a irmão Bí- a está. Bíblia é impressionante, né? Se a gente olhar todas as questões que envolvem família, né? É, Não existe uma se- família alinhada, né? Você vê essa história bíblica, né?
Isaac e Jacó, os irmãos de Jesus que achavam que ele era doido. Então, Todo, você todo, percebe, então, você assim, percebe esse a detalhe. família É, é o realmente. eixo, né, de tudo, né? Mas, Eita, assim, é tudo. Abel e Caim, Abel e Caim, Jacó com os irmãos dele, com o irmão dele com Esaú, era pauleiro o tempo todo. E os filhos de José lá, por isso que o grande treta. ame o próximo, né? E às vezes a gente tem o próximo que está próximo mesmo, que está na nossa família, a gente faz o bem lá do outro país, para África, né? Hoje a moda nas igrejas é África, né? E às vezes o irmão do lado que está precisando de alguma coisa, às vezes só um carinho, um olhar, né? É desafiante É. mesmo. Deus é sábio mesmo. Falando em Deus é sábio, né? Vocês estão com os elementos para a gente fazer a ceia aí depois? Eu preparo rapidinho. Como eu entrei atrasado, eu não preparei, mas aqui eu preparo rapidinho. Nizam, tem mais alguma coisa, Nizam? Tá interessante aí. É, o Lisan tem uns revelation braba. Eu acho que essa inconclusão, na verdade, é uma questão que Deus colocou para a gente. Como você vê aí? Você é o cristão do tipo filho pródigo ou você é um cristão do tipo do filho mais velho? É, às vezes eu transito de um para o outro. Já fui filho pródigo, hoje eu sou filho mais velho. Hoje eu corro o risco de ser filho mais velho. Eu já fui o pródigo, que saiu, que esbanjou, e literalmente saí da casa do pai. A casa do pai representa o reino de Deus, né? Você está num lugar seguro e desvirtua e vai para Gandaia. E já voltei, e muitos filhos mais velhos que estavam em casa não me aceitaram. Hoje eu corro o risco de não aceitar, de ser filho mais velho. Porque, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo de igreja aqui. Chega uma pessoa mais nova na igreja e pega um posto que você acha que você deveria estar lá, você já começa a ficar filho mais velho, Verdade. né? Você tá, por exemplo, chega um irmão, um ano na igreja, ele já está, o pastor chama ele para pregar lá na frente, ou para assumir o ministério, ou o que você acha que você já começa a, esse cara chegou faz um ano e já tá tendo regalia, já tá andando, tá indo, já tá. Ó, vou dar um exemplo. Tem um pastor novo aqui, né? O meu pastor voltou para Campinas. Aí, esses dias atrás, ele chamou uma galera para ir almoçar na casa dele, o pastor novo. Já teve uma galerinha que eu fiquei olhando assim, o pessoal ficou assim, ué, mas por que ele não me chamou só esse. Então, até isso, tem essas invejas. Essa, Que é, coisa, né? meu. Igreja é um lugar complicado, velho. Tanto que o Nizam sabe disso, que o Nizam e o, É a natureza humana, né? Não é a igreja, né? exatamente, acho que é Porque a Deus, natureza humana. Somos cheio de inveja, cheio de a gente não me toque, tá de sempre milindres. tá sempre julgando, né? Sempre julgando de qualquer maneira, né? Então, o amor é tudo. Se ele fluir, essas coisas ficam minimizadas, né? Ou neutralizadas, né? Mas Eu nós vejo, estamos sempre nos aperfeiçoando o nosso amor. Eu acho que até tem amor dentro da igreja, mas não está aperfeiçoado, nós temos que crescer. Por exemplo, igual eu estava falando com o Lino dos problemas que a gente tem dentro do casamento mesmo. Eu amo a minha esposa, mas eu tenho uma treta nervosa com ela, de vez em quando. O amor está sendo aperfeiçoado. E dentro da igreja, então, o pau quebra, legal. Se você for falar o que você pensa dentro da igreja, você faz parte de alguma igreja, Marcos? eu congrego aqui na Assembleia de Deus. Ixi, Assembleia de Deus, então, o pau tora. Vixe, Ô, Marcos, você já falou, Marília, Pompeia, onde é que é? Leme. Leme. Ah,
Exatamente. Leme, É Leme pertinho daqui de fica, Era, New York. É uma hora é, de Era, New York. Leme fica no meio de Araras e Pirassununga. Uhum. Não sei se Daqui aí com. dá uma hora e meia, uma hora no máximo, né? É, Então, na Assembleia de Deus, você tá ligado, né? É treta e inveja, o pau come. Na presbiteriana, treta e inveja, o pau come. Na batista, na gelatista, na sorveteriana, todo lugar tem isso. A minha igreja chama Sal. Lá na Sal tem 70 pessoas. Já saiu umas duas, já saiu gente da igreja, já entrou gente da igreja. Trocou o pastor, já mudou um monte de gente já saiu da igreja. Eu já estou pensando em sair da igreja também, porque. Então, Brincadeira. deixa só o que Nizam falou aí, né? Hum, Só para repetir, é o que o Valdir tá comentando sobre isso mesmo. Deus colocou a gente como somos cristãos, como o filho mais novo ou como o filho mais velho, né? Achei interessante a palavra do Valdir aí sobre, às vezes, transitar, né? É, embora que todos os dias nós precisamos voltar para a casa do Pai, isso. né? Amém. Amém. Muitas vezes a gente não volta, né? é, Outro lado é que às vezes a gente se comporta como o Valdir está dizendo aí, nós, a igreja, né? Ontem a gente tava conversando com o Valdir e o Valdir falando assim, né, que a igreja, as pessoas, né, não celebram mais a salvação. Não é que celebram mais, a gente já teve e-mails que as pessoas celebravam quando alguém chegava na igreja, quando alguém arrependido se volta para Cristo, né? Aí Valdir falou assim que parece que a gente se tornou indiferente com isso, né? Uma vida, é, uma alma, uma pessoa que está chegando na igreja e a gente se tornou indiferente. Quando eu digo a gente, eu estou falando hipoteticamente, né? Mas sim. esse fervor, né? Assim, o Nizam, aí eu pergunto assim, e o pai? Será que a gente não tem que se comportar como o pai também? Tá esperando, abraçando essa pessoa, né? Correndo ao encontro dessa pessoa? É, esse ministério do, 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 Vai. do encontro, né? Ser aquela pessoa que encontra, que abraça, E que, provoca o encontro. que dá a mão ali para aquela É, pessoa, que levanta aquela pessoa. Então, eu acho que também esse papel do pai, Sim. Jesus mandou que a gente o imitasse, né? Que a gente fosse como ele. Uhum. Então, esse também é um papel nosso, né? Como cristão, é abraçar, acolher, acreditar, Ficar, ficar olhando lá né? na estrada para ver se vem alguém, né? Criar expectativa. Eu sempre falo assim, É, domingo de manhã eu levanto domingo de manhã e coloco uma palavra no grupo no grupo da igreja. Cria uma expectativa do que Deus vai fazer. Vai lá com a expectativa de que Deus vai falar com você. Não vai simplesmente na igreja. Cria uma expectativa. E aí as pessoas gostam de que eu coloque. Eu já não coloquei ainda, mas já deveria ter colocado, né? Porque hoje foi ativo. Toda manhã eu acordo. Quarta-feira que a gente tem reunião na cela, eu coloco. Cria uma expectativa. Vai tentando, vai lá com o coração. O que eu vou fazer? Não vou lá simplesmente lá na igreja. Eu vou lá para fazer o quê? Vou lá para receber. Mas eu falo, não vai para receber, não. Vai para dar. Vai para dar o seu louvor, vai para dar sua oferta, vai para servir. E cria uma expectativa de que Deus vai fazer alguma coisa. Eu acho que o grande problema então, que a gente tem é que quando a gente chega na presença de Deus, a gente é humilde como o filho pródigo. Um pródigo, né? E se viu errado, lembrou da casa do pai Uhum. e voltou. E dizendo, eu quero ser escravo que nem seus servos, eu não quero ser dono, eu já não tenho mais direito de dono. Eu quero viver aqui como escravo, mas foi recebido como dono. Isso. Não tinha identidade, readquire a identidade, pega o anel, roupa, É. sapato.
E Queria, festa de queria alegria. um lugar, queria um lugarzinho para comer. E não tinha nada para comer, de repente está oferecendo festa, né? Festa É, para os amigos, né? Para todo mundo, né? sim, E o outro filho que era o dono, né? Porque o pai fala, né? é, Mas que tudo que é meu é seu, né? Você tem exatamente. realmente o que tudo isso é seu, não é de ninguém, né? Uhum. E você Verdade. sempre. E aí essa transição que o Valdir falou aí, né? Que a gente transita entre no momento que a gente se considera dono da igreja, né? Dono da. É, é, é. Tá dentro da igreja, só fica na igreja e só olha para a igreja. Aí, E se coloca como dono. Sim, Isso leva a essas separações, essas dissensões, né? sim. E todo mundo quer ser dono, né? É. Eu sempre falo isso, Nizam, que isso que você falou. Eu sempre falo isso. Ninguém quer ser a velhinha da oração, o cara quer ser o pastorzão lá, que recebe os holofotes. Ninguém quer ser a velhinha que senta lá no canto e ora. E muitas vezes a gente vai ter surpresa. Quando chega lá no céu, o cara vai chegar, Senhor, eu fiz. Não, quem segurou a onda foi aquela velhinha lá da oração. Eu falo assim, eu quero ser a velhinha da oração de vez em quando. Sabe? uma, Que paga uma, o preço. uma vez eu estava indo para o culto, morava em São Paulo, né? E eu estava no carro conversando com a minha esposa, debatendo, porque a gente tinha sido assaltado, alguma coisa assim, e eu lá revoltado, falando por que acontece isso, porque e aquilo, e por que pega esses bandidos, aquelas coisas, né, que todo mundo já deve ter passado. E a igreja que a gente frequentava, ela tinha em torno de 2.000, 2.500 pessoas, e num culto de domingo, acho que pelo menos umas 1.500 pessoas se juntavam. Aí eu sentei lá no fundo, lá meio bravo, e tudo daí, do nada veio, o pastor começa a falar exatamente isso que você está falando. E nunca julgue, nunca subestime o poder de uma oração, porque tem muitos bandidos que ficam de pé porque tem os pais, tem a mãe orando por eles, porque confia na redenção do Senhor, né? Nossa, mas aquilo me quebrou assim, de um jeito assim, impressionante, né? Então, Ah, como Deus assim conversa com a gente de diversas maneiras, né? o Cauê, quando ele começou a jogar videogame, ele começou a jogar um jogo que era de violência, né? Ele tinha 6, 7 anos. Sabe o que a Ana falou pra ele? Ele falou, filho, ele matava, começou a matar os bandidos com aquele prazer, né? No videogame, ela falou, filho, todo bandido tem uma mãe. Todo bandido tem uma mãe. E eu falei, realmente, sabedoria da Ana. Porque eu trabalhei na FEBEM muitos anos, né? E junto com a Ana, que era a Fundação Casa, é a Fundação Casa hoje. O que eu vi de mãezinha que ora por aqueles moleques, e às vezes acontece uma rebelião. Ó, quando eu trabalhava em Franco da Rocha, tinha um muro, depois do alambrado era uma mata. Os caras caíam, os moleques pulavam para dentro da mata, sabe? Tinha um posto policial ali, o policial lá matava eles lá dentro, deixava o corpo lá dentro. E quantos que sumia, e alguns miraculosamente não eram mortos. Por quê? Com certeza tinha uma velhinha, uma mãezinha orando lá pelos filhos. Com certeza tinha. Eu mesmo passei por circunstâncias, quando eu saía de casa, algumas vezes meu pai entrava na frente para eu não sair, tirar a chave da moto, não deixava. Mas algumas vezes eu chegava em casa, e não sabia como que eu tinha chegado, tão louco que eu estava. E eu saía de casa, meus pais caíam de joelho e ficavam orando por mim, intercedendo. Eu aprontava, brother, eu aprontava, mano. Eu fui muito louco, assim, eu aprontava. É, Algumas vezes, e Jesus deixa para a gente uma coisa tão simples, né? Tudo se resume no amor, né? Tudo que você olhar é, com amor, se o pai te pede uma coisa, quando você está naquela fase, se você olhar com amor aos pais, você atende aos pais. Se acontece uma situação como um filho, né, pródigo assim, o amor dos pais prevalece. fundamental. O É. Marcos,
Eu entendi o amor de Deus quando eu entendi o amor do meu pai. Amém. Quando eu entendi que o meu pai me deu provas várias vezes que me amava, quando ele ia lá na rua, eu estava drogado. Ele pegava a minha moto, dava para algum amigo e falava, leva a moto para ele. Ele falava, e meu pai tinha uma rural, aquele jipão, aquele perua rural. Para entrar dentro do carro, eu entrava dentro do carro, doidão, doidão, doidão. E ele me levava para casa. E falava comigo, muito louco. E às vezes eu achava que ele ia me dar uma bronca e ele falava assim, quem você foi? Falar com todo amor. Quando eu entendi que meu pai me amava, porque, bom, tem um monte de história aí. Aí eu fui entender o amor de Deus. Eu entendi que Deus me amava, que Deus me aceitava do jeito que eu era, do jeito que eu estava. Um dia eu estava orando no meio do mato, na época eu já tinha me convertido, mas estava, quer dizer, convertido. Estava assim, larga das drogas, largado um dia, no outro dia eu estava. A primeira vez que eu parei, eu levei 3 meses para voltar. Depois 2 meses, depois um mês, depois eu levantar um dia e cair no outro. Aí eu falei para Deus, sai fora da minha vida. O senhor não dá conta de me ajudar, eu não dou conta de andar com o senhor. Então não adianta nada. Eu vou levantar hoje, eu vou cair amanhã, então eu vou ficar deitado mesmo. Nesse dia, eu estava debaixo de uma acusação, nessa fase, tá? E a acusação do diabo era tão forte que eu me sentia até pressionado fisicamente, sabe? Eu fui abaixando, abaixando. Quando eu estava lá abaixado, encolhido lá no chão, parecia uma mão pressionando minha cabeça. Deus falou muito forte assim, falou assim, se o seu pai, o Raul, visse o seu coração e a sua vontade de acertar, e ele falou assim, não as cagadas que você faz, você acha que ele te perdoaria? Eu falei, meu pai me perdoaria. Aí Deus falou assim, pois eu vejo seu coração e eu vejo a sua vontade de acertar, e não as burradas que você faz. Cara, aquilo foi libertação para mim. Eu senti como se aquela mão tivesse saído de cima da minha cabeça, eu pulei, eu corria no meio do mato, e eu gritava, Deus, o senhor me ama, o senhor me aceita do jeito que eu tô. Aquilo foi libertação, entendeu? Então, Deus me conquistou pelo amor, sabe? E eu entendi o amor de Deus quando eu entendi o amor do meu pai por mim. Aleluia. E assim, eu falo pra todo mundo, eu não tenho medo de ir pro inferno, porque eu sei que eu não vou mesmo, né? Não me converti de medo de ir pro inferno, porque eu tava passando necessidade. Não, eu tinha moto, tinha carro, tinha o cavalo, morava numa fazenda, tinha tudo, mas eu não me converti por problema de necessidade, não me converti por medo de inferno porque eu achava que não existia, eu me converti porque Deus me conquistou pelo amor. Eu entendi que Deus me amava. Eu falei, puxa vida, que legal, Deus me ama. É, testemunho forte, Valdir. Obrigado. Então, a história é meio comprida, sabe? Depois dessa fase, desse evento aí, ainda levei um tempo ainda para entender, para encaixar algumas coisas. Eu fui meio complicado. E acho que até hoje eu não entendi, eu tô me convertendo ainda. Tava falando pro Lindo Carlos agora há pouco antes da reunião, eu liguei para ele pra gente orar. Eu tô me convertendo ainda de algumas coisas. Amém, amém. Hoje nós Não, irmão, tivemos três pregações aí, uma do Nizam, outra do Lindon fazendo a reflexão e essa sua agora. Muito obrigado. Obrigado, senhor. vai fluindo, né? É. Você consegue mandar aí, Nizam, ou o Lindo Carlos, ou o Marcos? Eu tô aqui na minha cozinha, mas tô na cadeira de roda Eu aqui. vou precisar sair agora, Valdir. Ah, Tá? você tem que viajar, Bom né? dia a todos. Deus Viaja, Bom, viaja abençoe para a bom todos. São. dia, Nizam. Muito Então, obrigado, Nizam, por compartilhar essa reflexão tão aprendível. Nizam é Acho que bala. é importante a gente olhar isso com cuidado, né? Sim, claro. A gente podia refletir durante quarta-feira, né, Nizam, sobre isso, porque o tema é livre na quarta, né, pra gente orar mais. Podia falar que você poderia compartilhar isso na quarta? O que você acha?
Posso compartilhar, sim. Vamos Pra gente compartilhar, orar aí. vamos orar por isso, vamos orar para que Então, Deus... pra gente orar na quarta, em cima desse detalhe. É muito sintomático, né? Falou? Até amanhã, se Deus Até quiser. Bom amanhã. Dá domingo um para beijo no todos. Robert lá. Um abraço. Dou sim. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, vamos orar, gente? Né? Vamos orar. Vamos orar. É. Eu vou começar e vou pedir permissão para começar. Pai amado, Deus bendito, te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de conversar, de estar com os nossos irmãos aqui, poder refletir, Pai, sobre a Tua palavra, o Teu amor, o Teu sacrifício e também, ó Deus, nos encontramos aqui olhando para nós mesmos, para as nossas deficiências, para as nossas necessidades. E, no fim das contas, ó Pai, entendemos que as nossas maiores necessidades são de quebrantamento, são de retorno, de arrependimento. Precisamos voltar, Senhor, para casa, precisamos voltar para o encontro do Pai. Ó Deus, e como é maravilhoso, Senhor, saber que o Senhor é um Pai que nos recebe, Deus, que nos Aleluia. encontra, que, na verdade, vem ao nosso encontro. O Senhor tem vindo ao nosso encontro, Pai. O Senhor tem preparado, Pai, o encontro. Parece que aquele Pai já tinha aquela roupa pronta, já tinha aquele bezerro cevado, já estava Aleluia. tudo preparado, Senhor. Sim, sim, tenho certeza Como disso. também a tua palavra diz que o nosso lar está pronto, que o nosso lar está preparado. Quando Jesus falou, está consumado, ali estava, ó Deus, ali estava, Senhor, na verdade, de fato, Pai, a conclusão ali, de que a obra do teu sacrifício foi feito, foi entregue. E agora podemos desfrutar da graça do Senhor. Mas eu quero dizer, Pai, como o Valdir às vezes diz, nós somos teimosos, ó Pai. Nós somos teimosos, às vezes temos má vontade, ó Deus, e essa má vontade é porque nós nos enrolamos conosco mesmos. Eu posso falar de mim, Senhor, e precisamos nos superar. E quando falamos nos superar, não, a gente não pode, Senhor, é só o Teu Espírito que pode. Ó Deus, é possível, Pai, nós cremos que quando aquele jovem caiu em si, na verdade o Espírito Santo trabalhava para ele ver, ele É lembrar verdade. da casa do Obrigado Pai. por ter escrito. Ó Deus, e nós tem horas que nos encontramos quebrantados, como o Nissan falou, Sim. servos, dependentes, necessitados, mas tem horas, Pai, que parece que somos tomados pela Dureza. dureza, pela soberba. Às vezes achamos que temos direito, Pelo ó Deus, amor. e nos comportamos como o filho mais velho, Pai. Então eu oro, Pai, para que possamos desfrutar da Tua presença, mas sem nos apropriarmos de forma indevida, como o filho pródigo fez, ó Pai, na hora não adequada e até Sim, utilizou de forma inadequada. E às vezes utilizamos a nossa vida com sim, distrações, às vezes querendo fazer a nossa vontade, às vezes atrás aquilo que só tem a ver conosco mesmo, Pai, com o nosso ego, com a nossa vontade. E eu rogo que a gente a nossa possa, teimosia. mais uma vez eu digo, Pai, desfrutar daquilo que Tu tens, daquilo que Tu queres, ó Deus, e aí podermos festejar, podermos celebrar. Ó Deus, nos ensina, Senhor, a viver contigo, a estar contigo, Pai. Mas ao mesmo tempo também, Senhor, eu aprendi que o Pai é aquele que sai ao encontro, Pai. O Pai é aquele que tem a disposição. Eu também quero dizer, Pai, que às vezes eu demoro, Pai, para sair ao encontro. E quando o Senhor fala, quando o Senhor manda, não podemos demorar. Podemos demorar. Quando o Senhor manda falar algo, ir para alguém, buscar alguém, fazer algo para a Tua glória, não podemos, ó Deus, procrastinar, Senhor. Eu peço ao Senhor a Tua graça, Pai, que eu seja sensível e ao mesmo tempo ágil,
como esse pai. Ao ver o filho, ele não ficou mais pensando, não ficou mais... ele simplesmente corre ao encontro do seu filho. Pai, há pessoas necessitadas, ó Deus, de receberem uma palavra, de receberem um encontro, de receberem um abraço, de receberem um aperto de mão, de receberem uma porção da palavra, de receberem uma oferta, de receberem, ó Deus, a graça do Senhor, o amor do Senhor, de receberem uma correção. Enfim, Pai, essa reflexão, ela mexe muito conosco, Pai. Também te agradeço aqui pelo compartilhar do Valdir, Senhor. Cada dia nós percebemos mais, assim, descobrimos mais como o Senhor tratou, como o Senhor trata as pessoas, ó Pai. Até quando estão nas mais densas trevas, o Senhor age ali, o Senhor agiu ali pelo Pai Valdir, demonstrando teu amor, a tua graça. Ó Deus, isso é fruto da tua misericórdia, Pai. E nós aqui hoje, nós também reconhecemos que é necessário, Pai, orarmos, que é necessário estarmos atentos àqueles que estão sofrendo, Pai. E muitas vezes nós julgamos, lógico que não aceitamos o pecado, não aceitamos a violência, não aceitamos, ó Deus, o que os pródigos fazem, Senhor. Mas nós precisamos orar por eles, precisamos acolhê-los, e os milagres acontecem porque crendo, Pai, no milagre. Muitos estão buscando em Cristo esses milagres, ó Pai. Eu oro pelos jovens, eu oro pelos adolescentes, a começar pelos nossos filhos, pelos nossos sobrinhos, ó Deus, pelos nossos parentes mais próximos, irmãos, irmãs. Que o Senhor possa livrar das drogas, ó Pai, dos vícios, ó Deus, da dependência digital, ó Deus, tantas dependências que há, não só nessa área da química, da drogadição, mas existem outros vícios, ó Pai, da religiosidade, do tradicionalismo. Nós falamos hoje, Senhor, no império, ó Deus, do império do comando, Pai, da manipulação, do domínio, ó Deus, do ser dono da igreja e usar isso, Pai, como um poder até para manter-se uma instituição. E muitas vezes não estamos olhando para quem está sujo. Porque é muito fácil, Senhor, às vezes abraçar o limpo, o cheiroso, ó Deus, abraçar o familiar mais próximo, mas quando essa pessoa está suja, Senhor, quando essa pessoa vem fedendo, vem com lama lá do chiqueiro, ó Deus, que precisa de uma roupa, precisa de um banho, precisa, Senhor, de dignidade, ó Deus, nos ajude, Senhor, a abraçar, nos ajude a acolher. Desperta a igreja, Pai. Desperta a tua igreja, Pai, nesse tempo. Eu peço também, Pai, te agradeço pela vida do Robert. Ó Deus, de fato, o Senhor tem usado ele de forma poderosa para me abençoar, para nos abençoar, fazer a diferença em nossas vidas. O Senhor tem usado a vida dele, a forma que ele ministra, a forma que ele escreve, Senhor. O Senhor tem utilizado isso. O Senhor tem utilizado a vida do Robert para abençoar muitas vidas no Brasil, ó Deus, no sertão, na Amazônia, em São Paulo. Ó Deus, eu rogo que o Senhor conceda a ele a graça de viver mais, de viver bem, de viver em paz, de desfrutar da sua família, de desfrutar da igreja, ó Deus, e que o Senhor dê a ele força, dê a ele esperança, ó Deus, e que o Senhor mantenha ele em paz, ó Deus. Eu oro para que esse dia seja especial, onde o Senhor também fale ao seu coração, que ele possa se alegrar no Senhor, na graça de ter a sua família, de ter os seus netos, ter os seus irmãos em Cristo, aqueles que vão ali estar com ele. Mas nós também, Senhor, comungamos e celebramos desse dia. E pedimos que o Senhor o ajude, o Senhor o livre do mal, o Senhor o livre das armadilhas, ó Deus, do inimigo, que o Senhor livre das armadilhas, ó Deus, do sistema,
Que o Senhor Nossa, guarde, que o Senhor instrumentalize ele para a honra e glória do Senhor, Pai, que ele possa receber do teu amor, possa receber da tua presença mais e mais, em nome de Jesus. amém. Vai, Marcos, derrama aí. Como Obrigado, diz ali. Senhor. Obrigado por esses momentos tão abençoados, Senhor. Obrigado, Senhor, por podermos compartilhar as nossas ideias, o que nós aprendemos, Senhor. E com humildade também, Senhor, aprender com os irmãos. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida de todos, Senhor, grupo. Obrigado pela vida das nossas famílias. Obrigado pelos simples atos de estarmos aqui, Senhor, Amém. orando a Ti, Senhor. E o que o Senhor me demonstra, Senhor, é que muitas vezes, Senhor, a gente olha de um jeito que não é o olhar do Senhor. E pedimos que o Senhor nos ajude a ter o seu olhar pelas pessoas. Amém. E especificamente nesse momento com os dois irmãos, o Lindo e o Valdir, Senhor, eu vejo como eles são fortes, Senhor, na sua palavra. Mas eles humildemente se colocam em outra posição, Senhor. Eles têm os desafios deles, eles têm as superações que eles precisam, Senhor. Mas o Senhor nos mostra, pelo menos a mim, pessoas fortes na fé, determinadas, Senhor. E a gente não sabe o que passa no íntimo deles, Senhor, mas eles transmitem a sua palavra de verdade, Deus. Muito obrigado por isso. Peço que o Senhor os fortaleça sempre, Senhor. E também transforme a vida das pessoas a quem eles se dirigem, Senhor. Isso é muito lindo. Isso é o seu amor. Obrigado, Jesus. Obrigado por derramar o seu Santo Espírito em nós. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Pai. Amém, Senhor. Eu te agradeço, Pai. Estar aqui com o Lindo e com o Marcos. Pelo que o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem nos abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Bênçãos materiais. Poder estar nessa casa, nessa chácara. Poder ter irmãos que eu possa abrir meu coração. Eu estava fazendo com o Lindo antes da reunião. Que ora, que intercede, que leva a sério o problema um dos outros, que tem encargos pela vida dos outros. Nós não fazemos por religiosidade, Senhor, nós não fazemos para aparecer, nós fazemos porque nós amamos uns aos outros, no sentido do teu amor. E enquanto o Lindo e o Carlos oravam, eu viajei no tempo, lembrei que há anos atrás eu chegava, uma hora de estar chegando em casa de ressaca, a cabeça doendo, não lembrava o que tinha feito, e essa droga que tinha usado. E agora eu estou aqui de manhã buscando o Senhor, me preparando para ir para a igreja. Senhor, obrigado, o Senhor é muito bom comigo. Eu quero falar, Senhor, aquele cântico do pastor do Sul, né? Eu não mereço sua misericórdia, mas tu vieste e de longe eu ouvi tua voz, chamando meu nome. E obrigado, Senhor, porque nós atendemos o teu chamado. Eu, Marco, todos esses irmãos, o Lindo, estamos aqui, Amém. essa galera, nós buscamos o Senhor de coração, Senhor, nós te amamos.
Somos atraídos pelo teu amor. O seu amor tem nos conquistado, Pai. E eu te agradeço por isso. Porque nós entendemos o teu amor. Nós entendemos e aceitamos e vivemos por causa dele. E eu quero pedir mais uma coisa para o Senhor. Que a gente possa transmitir isso para outras pessoas. A última ordem que o Senhor deu para os seus discípulos, quando o Senhor estava voltando para o céu, é que eles fossem pregar o Evangelho para toda criatura. O Senhor disse para eles, eles queriam saber sobre quando o Senhor traria o reino a Israel, restauraria o reino, e o Senhor falou, não vos compete saber disso. Mas uma coisa você tem que fazer. Vai para Jerusalém, para Judéia, Samaria, toda a terra, e fala do meu Evangelho. Você vai receber poder sobre você. Então derrama do teu poder sobre nós, Senhor. Esse poder de testemunhar, esse poder de Deus, poder do Espírito Santo. Enche-nos do teu Espírito, Senhor, porque não dá para fazer a tua obra na carne, no argumento, no blá blá blá, na teoria. Precisamos do teu Espírito, Senhor. Precisamos do Espírito de revelação, de Amém, sabedoria, Deus. de entendimento, para encontrar o caminho do coração das pessoas, Pai. E não adianta a gente fazer argumentar, Senhor. Argumenta proselitismo. Não adianta. Então, encontrar um caminho para o coração das pessoas. Essas pessoas estão. Quando nós saímos daqui, eu e a Ana, a gente vai passar por um monte de gente na rua. Que a gente não seja insensível à dor das pessoas, Pai. Insensível ao sofrimento. Mas temos um coração de carne, Pai, que se importa com o outro, com a dor do outro. E principalmente, Pai, dos perdidos que estão nos valados, nas favelas, Pai, gera vida no nosso meio. Vida, Senhor. O culto hoje lá na Igreja Sal, o que menos importa é a liturgia, o que mais importa é a tua presença. Aliás, a única coisa que importa. Então, usa a Ana para dar aula para as crianças, Amém. que ela possa transmitir vida, Senhor, vida do Senhor. Perdoa nossos pecados, Senhor, meus pecados, o pecado da Ana. Perdoa. E usa-nos como instrumento na vida dos nossos irmãos, nem que sejam para dar um abraço, uma palavra, mas que sejamos íntegros e integrais. Que seja um abraço integral, total. Em nome de Jesus, Pai, eu peço. Amém. 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 Glória a Deus. Senhor, eu quero apresentar a Ti, Senhor, o meu filho, Caleb, que fez aniversário ontem e também noivou, Pai. Aleluia. Ó Deus, muito obrigado por esse direcionamento, obrigado pela jovem também que ele encontrou já quase 2 anos de namoro, que o Senhor possa consolidar, Senhor, teu plano, teu propósito, a vida do Caleb, da Maria. Ó Deus, que eles cresçam juntos, que eles amadureçam juntos, que eles guardem temor do Senhor juntos, Amém. que o Senhor realize, Pai, sonhos, mas principalmente a tua vontade e o teu propósito na vida deles. Livra do Amém. mal, Senhor, e que eles sejam abençoados, ó Pai, e que realizem esse desejo, Pai, de o ano que vem se casarem, Pai. Que o Senhor os ajude, que o Aleluia. Senhor, Pai, seja se revelando a eles nesse tempo, Pai. Tua vontade, Amém. guardando, suprindo, abençoando. Ó Deus, eu oro, concordo com o Valdir, Pai, que a tua presença seja real. Ó Deus, né, Amém. nos cultos, nos púlpitos das igrejas, ó Pai, das comunidades de fé que fazemos parte, Pai. Que o Senhor use poderosamente aqueles que vão usar a palavra, seja na nave, no culto principal, seja nas salas, as crianças, adolescentes, jovens. Deus, que o Senhor faça grandes coisas, ó Pai. Ali onde o Marcos congrega, derrama teu favor, Pai, sobre os líderes, sobre os pastores, que o Senhor os renove, que a tua palavra surpreenda, Pai. Fale, trate, Senhor, da igreja, de todos nós, ó Pai. Que o Espírito do Senhor convença,
ó Deus, nesse dia, do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que o Senhor se revele, Pai, poderosamente, fale aos corações. Ó Deus, que estejamos percebendo ou não, mas que grandes coisas aconteçam no Amém, reino aleluia. espiritual e adentre, Pai, no físico, no material, mudando situações. Caiam Sim, por Deus. terra, Senhor, a violência, a negligência, a racionalização, a Amém, Jesus. rebeldia. Caia por terra, Senhor, ó Deus, Amém. toda racionalidade que atrapalha, que impede, ó Deus, da mente humana captar, receber. Deus Sim, quebra as barreiras, ó Pai, muitas vezes impede as pessoas de ouvir as distrações, ó Deus, que haja um mover de Deus na tua igreja nesse dia, Pai. Que haja cura, Senhor, que haja libertação, que haja salvação, que haja presença, Pai. Em nome de amém. Jesus, ó Pai. Os corações sejam quebrantados, voltados para ti, Senhor. Abençoa a nossa casa, nossos familiares, que recebam teu amor, tua alegria, do teu perdão, para que possam se voltar para a tua presença. Ó Amém. Deus, que o Senhor ai. Muito obrigado pela tua graça, pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Menino, cara, que coisa linda esse seu menino. Eu fiquei feliz. O Cauê tá morando com a namorada também, né? E tudo que eu queria ele falou pra mim, pai, o que você queria que eu casasse? Eu falei, ninguém casa mais hoje, pai. Eu falei, casa sim. Porque a galera dele só vai juntando, sabe? Casa sim. Ele falou, mas o que você esperava? Que eu casasse? Eu falei, sim, eu esperava que você noivasse, você viesse aqui, tudo do protocolo. E Deus tem te dado essa graça, cara, de você ver teu filho se guardando em santidade, guardando a noiva, noivando, se preparando. Cara, isso é uma bênção, meu. Eu tenho inveja. O Lucas está com 4 namoradas. Ele está saindo com 4 meninas. E o Cauê tá morando. E você, cara, você é privilegiado, velho. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Deus. Amém. Lindo, você conduz os elementos? Aí Eu eu já tô, comi meu pão. na verdade, eu não trouxe. Deixa eu ver, eu tenho um pão aqui, tem um café, rapaz. Você poderia conduzir, Marcos? Você tem aí? Pode orar por esse momento aí, representando a gente. Senhor Deus, oh, Jesus, como é bom sentir sua presença, Senhor. Estamos aqui entre irmãos, Senhor, usando a tecnologia que o Senhor permitiu que os humanos criassem, Senhor, para honrar e glorificar o seu nome, Senhor. Amém. Obrigado por isso, Deus, e que a gente saiba, Senhor, conduzir essa juventude a usar tudo que a sua criação desenvolveu para a sua honra e glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nesse momento, Senhor, apresentamos aqui o pão que representa o seu corpo, Senhor, e o vinho que representa os- nosso compromisso com o Senhor, Aleluia. a nossa aliança com o Senhor. E nós estamos fazendo isso, Senhor, em Em nome de memória, Jesus. em sua memória. Amém, Jesus. Como o Senhor nos ensinou. Fortaleça os nossos relacionamentos, Senhor, e fortaleça os seus ensinamentos nos nossos corações e mentes, Senhor. Amém. Particularmente, Senhor, eu peço pela saúde desses irmãos, Amém. Amém, Jesus. no Lindo e do Valdir, Senhor. Que eles continuem resplandecendo a sua luz, Senhor. Muito obrigado por ter nos colocado na minha vida, Senhor. Nesse momento, em nome de Jesus, Deixa a eu gente pega o pão e pega o vinho, Senhor.
e celebra conforme o seu ordenamento. Aleluia. E Aleluia. nos lembramos, Amém. Jesus disse para fazer isso toda vez que você lembrar de mim. E nós estamos lembrando do Senhor, Pai. E comemos virtualmente, eu como na pessoa do Marcos, nós comemos o pão junto, bebemos o cálice junto. Ele representando nós, diante do Senhor. Nós não nos esqueçamos de Ti, Senhor, nunca. Em nome de Jesus, amém. A tua palavra diz que o Filho vos libertará e, de fato, sereis livres. A verdade, Senhor, nos liberta e, de fato, somos livres em Cristo, Pai. Ó Deus, que não sejamos escravos da liberdade, Pai. Frase que eu ouvi essa semana, mas sejamos escravos de Cristo, Pai, e assim sermos livres de verdade. Esse pão, Pai, esse vinho simbolizam essa libertação. Na verdade, é a nossa libertação que Cristo fez. Obrigado porque o Senhor preparou o Cordeiro de Deus e derramou seu sangue por nós, ó Pai. Estamos amparados nisso, somente nisso, Pai. Não temos as forças necessárias, não temos, ó Deus, méritos, não temos obras que nos sustentem, Senhor, mas somente o Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento, pelos meus irmãos aqui, ó Deus, e que o teu amor, Pai, possa nos acompanhar, possamos distribuir teu amor, Senhor. Como o Marcos falou hoje, a partir daqueles que estão perto, a partir daqueles que estão próximos de nós. Ó Deus, e somos desafiados nisso, Pai. Nós somos desafiados, ó Pai, porque muitas vezes aqueles que estão longe nós às vezes impressionamos, às vezes tratamos, mas os que estão mais próximos, ó Pai, são aqueles que nos veem as nossas fragilidades todos os dias, as nossas virtudes e fragilidades também, e defeitos. Então, Pai, que possamos superar isso em Cristo e viver de fato livres, Senhor, livres para amar os de perto e os de longe, Pai. Amar os que nos cercam e aqueles que não cercam. E o Senhor, Pai, nos desafiou a amar até aqueles que são, ou se fazem, ou são nossos inimigos. E aí, Pai, é uma dificuldade. E não é que eu tenha inimigo, não que tenha nenhum problema com as pessoas, Pai, mas de fato nós precisamos amar aqueles a quem nós, porventura, não gostamos. Na política, na igreja, aquelas pessoas, aquelas igrejas, aqueles pastores, aqueles bispos, aqueles irmãos que não concordamos. Esse sacrifício, Pai, ele nos chama não a concordar, mas a amar. Então nos dê essa graça, Pai, de amarmos os de perto e os de longe. Como o Valdir falou, os da rua. Ó Deus, os da igreja e aqueles da rua, Senhor. Nos ajuda nisso e em nome de Jesus, Pai. Amém. 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 Valeu, galerinha do meio. Minha bateria está acabando. Foi muito legal. Nós estávamos em 4, mas muito bala. Foi legal. Muito bom. Glória a Deus, né? Abração, muito obrigado. E reforçando, vocês são um grande exemplo, assim, pelo menos para mim. Vocês compartilharam os seus momentos, as suas dificuldades, né? Só que vocês, assim, a imagem que eu tenho de vocês, assim, já conheço, assim, que vocês abriram a câmera, né? Mas a imagem que eu tenho de vocês, assim, que são homens fortes, homens de Deus, assim, com todas as virtudes e com todos os defeitos, mas
a palavra é bastante forte, que Deus continue assim trabalhando através de vocês na vida das pessoas como vocês trabalharam na minha. Muito obrigado, de verdade. E que tenha um domingo abençoado aí. Amém. Lindo, Valdir, Deus continue abençoando vocês com esse brilho, com essa luz assim, que é muito bonita. Ô, Marcão, só tem uma coisa que eu sou. Eu sou apaixonado por Jesus, é só isso. Então, Essa é por isso que você e o Lindo têm uma conexão tão boa assim, quando vocês abrem a boca, é a palavra de Deus sendo manifestada da é maneira graça. muito especial de cada um, né? Vocês têm uma maneira muito especial, cada um do seu jeito, né? Tem outros irmãos também no grupo, mas vocês, assim, especificamente pela condição que vocês colocaram, né? Lidam com todas as restrições, né, médicas, vamos dizer assim, faz um trabalho maravilhoso, continua fazendo um trabalho maravilhoso, então não se limitou à língua dos homens, vamos dizer assim, né? E você, Valdir, por tudo que você sempre tem colocado, as suas dificuldades também físicas e tudo mais, você faz muito mais do que uma pessoa totalmente, com a saúde totalmente em dia, né? Então, isso é a mão de Deus na vida de vocês e É graça. resplandecendo para nós. Muito obrigado. Amém. É graça e misericórdia o tempo todo, velho. Verdade. Um abração, gente. Na Um paz, abraço, gente. abraço Bom na Manda domingo bala família. para aí, todos. manda bala aí vai fundo que o poço é raso. Bom dia para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Valdir. Tchau, mano. Tudo sobre nós, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus. Isto é santo, santo. Não, nunca foi sobre nós, tudo para você.